Olá, bom dia a todos e a todas e sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Português Descomplicado. Hoje nós vamos continuar com a regra 4 que veio alterar então o uso do hífen. Como eu vos referi no vídeo anterior, como esta regra é um pouco mais complexa, eu optei por dividir em duas partes. No vídeo anterior vocês vão poder ver a parte 1, ou seja, o uso 1 das regras de utilização do hífen, e hoje nós vamos debruçar-nos sobre os usos 2 e 3. Ora bem, então o uso 2 vai alterar informação relativa às formações por prefixação, recomposição e sufixação. Isto pode não vos dizer já muita coisa, mas é importante recordar estes conceitos. Ora bem, o que é um prefixo? Um prefixo é um afixo, ou seja, é uma partícula que nós vamos adicionar a uma palavra mãe, palavra primitiva, digamos que uma palavra original. Quando nós estamos a fazer formação de palavras, nós podemos pegar numa palavra que já existe e adicionar-lhe então estes prefixos. Porquê é que se chama prefixo? Porque ele vem antes desta palavra original para formar uma palavra nova. Então, nas formações com prefixos, e eu aqui coloquei-vos alguns exemplos de prefixos, eu não vou lê-los todos, mas, por exemplo, ante, anti, co, hiper, são prefixos que nós podemos adicionar a palavras. Em formações por recomposição, o que é que quer dizer recomposição? São elementos não autónomos ou os chamados falsos prefixos, que são de origem grega e latina. Ou seja, porque é que lhes chamamos falsos prefixos? Porque, na verdade, em grego e em latim eram palavras, mas na nossa língua parecem-nos prefixos. Porquê? Porque nós o vamos adicionar à palavra, digamos que principal, que é o caso de aero, agro, arqui, maxi, micro, mini, entre outros que têm aqui e que poderão observar. O hífen vai então empregar-se em algumas destas situações. Vamos tentar perceber quando é que ele se mantém. Ele vai manter-se quando o segundo elemento começa por H, ou seja, anti-higiênico, circum-hospitalar, co-herdeiro, pré-história. Como vocês dão conta, quer seja um prefixo, quer seja uma palavra formada por recomposição, quando o segundo elemento, que será à partida a tal palavra primitiva, nós vamos verificar que se mantém o hífen. Agora, ele vai desaparecer, sobretudo com o uso do des e o in. Em Portugal isto já acontecia, em alguns países da CPLP possivelmente não, mas nós já escrevíamos deste modo: desumidificar, inábil, inumano, desumano, entre outras. Portanto, aqui não vai causar grandes questões, porque de facto o uso já era feito assim. Nas formações em que o prefixo ou pseudo-prefixo, pseudo quer dizer que é um prefixo a fingir, termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento, que é o caso de anti-ibérico, contra-almirante. Portanto, reparem, acaba em a primeira e inicia em a segunda. E, portanto, neste caso mantém-se. Tenham em atenção, micro-onda, que antigamente nós escrevíamos tudo junto, micro-onda e micro-ondas, não é? O objeto, que com o acordo ortográfico houve aqui uma pequena alteração. Também com o prefixo co, quando este se aglutina com o segundo elemento, mesmo que este inicie por o. Ou seja, antigamente nós escrevíamos sempre com hífen, neste momento, se o prefixo for co, vocês vão encontrar tudo junto. Algumas já eram assim, que é o caso de coordenar e cooperação e cooperar, mas, por exemplo, em co-obrigação e co-ocupante, vocês e eu escrevíamos com o hífen e neste momento escrevemos todas as palavras sem o hífen e todas juntas.
Nas formações com os prefixos circum e pan, quando o segundo elemento começa por vogal, por M ou N, para além do H de que já vos falei, mantém-se o hífen e, portanto, aqui não há qualquer tipo de alteração. Nas formações com hiper, inter e super, quando o segundo elemento inicia também por R, mantém-se o hífen. Isto porque hiper, inter e super terminam em R e, portanto, quando se confrontam com uma palavra que também termina em R, que também inicia em R, vai manter-se o hífen. Nas formações com os prefixos eis tem este sentido, não é? De estado anterior ou de cessamento, e também com sota, soto, vice e viso. Eu chamo a atenção para viso, sobretudo porque tem um uso muito pouco comum. No entanto, os outros vamos utilizando no dia a dia. É o caso do ex-diretor, ex-primeiro-ministro, ex-rei, vice-presidente, vice-reitor. Nas formações também com prefixos tónicos acentuados graficamente, ou seja, com um acento, que é o caso de pós, pré e pró, quando o segundo elemento tem vida à parte, ou seja, é o caso de pós-graduação, de pré-escolar e de pró-europeu. E, portanto, nestas situações, o hífen vai manter-se e nós vamos então continuar a utilizá-lo como antigamente. Situações, então, em que não se emprega o hífen neste uso 2. Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S, devendo estas consoantes duplicar-se. É o caso de antirreligioso, contra-regra, contrassenha, cosseno, infração e minissaia. Portanto, reparem que se vai manter, que o hífen vai cair e vai haver uma duplicação do R ou do S. Atenção ao R e ao S, porque são as chamadas consoantes duplas, foram das poucas consoantes que sobreviveram ao acordo de 1911, que não era bem um acordo, mas em termos práticos foi isso que aconteceu, e vocês sabem que entre vogais, se eu não colocar os dois R's ou os dois S's, a leitura é diferente, ou seja, o som é diferente, porque eu aqui leio re ou se, e se eu retirar, terei de ler re ou z. Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente. Exemplos que podemos encontrar: antiaéreo, coeducação, extraescolar, aeroespacial, autoaprendizagem e plurianual. Portanto, reparem, o auto termina em O e a aprendizagem inicia em A. Nas formações por sufixação, apenas se vai empregar o hífen nos vocábulos por sufixos de origem tupi-guarani. Eu coloquei-vos aqui apenas por curiosidade, porque nós em Portugal dificilmente estaremos a tratar de assuntos relativos a formações de palavras deste tipo. No entanto, alguém a fazer algum trabalho que se tenha de referir a palavras de origem tupi-guarani, ficam a saber então que mantém-se o hífen. E vamos então ao uso 3, ou seja, na ênclise, na temese ou mesóclise e com o verbo haver. Se têm dúvidas relativamente à ênclise e à temese, eu até inclusivamente fiz alguns vídeos relativos ao uso dos pronomes com os verbos e falei um pouco sobre esta questão. Mas já vamos ver em termos práticos. Emprega-se o hífen na ênclise e na temese. O que é a ênclise? É quando utilizamos o artigo após o verbo, e a temese, que é quando utilizamos o artigo no meio do verbo. Isto vai funcionar com algumas formas, eu coloquei-vos aqui alguns exemplos. Se tiverem mais questões sobre este uso em particular, podem ver um vídeo relativo ao uso dos pronomes em que eu explico de forma mais sistematizada. Não se emprega o hífen, no entanto, nas ligações da preposição de às formas monossilábicas do presente do indicativo do verbo
haver. Isto porquê? Em algumas formas do verbo haver, utilizava-se o hífen e noutras formas não. Isto quando estamos a falar do presente indicativo, ou seja, eu hei, tu has, ele há. E o que acontece aqui é que neste momento, com o acordo ortográfico, em todas as formas, sempre que a seguir venha a preposição de, nós não utilizamos o hífen e as palavras escrevem-se separadamente, como vocês poderão verificar aqui. Também se usa o hífen nas ligações pronominais enclíticas ao advérbio eis, ou seja, eis-me, ei-lo. Portanto, aqui não há qualquer tipo de alteração. E nas combinações pronominais, que é o caso de nulo e vulo, quando em próclise, ou seja, esperamos que nulo comprem, ou seja, que nos comprem o que faz então esta forma nulo. E temos aqui todas as regras relativamente ao uso do hífen. Este assunto, volto a frisar, é bastante complexo. Sempre que surgirem dúvidas, sobretudo em palavras compostas ou palavras prefixadas ou sufixadas, eu aconselho ao uso de um dicionário atualizado. Mesmo o próprio acordo ortográfico faz essa sugestão, porque de facto, digamos que de todas as regras, esta é difícil de ser mais mentalizada, porque tem um conjunto muito grande de alterações e poderá causar aqui mais questões. Portanto, usar um dicionário, pode ser um dicionário online ou um dicionário físico, mas esclarecer a questão para não estar a fazer um uso incorreto da palavra. Peço-vos que vão seguindo a página do Facebook, sigam também o canal do YouTube, vão partilhando, vão colocando dúvidas e eu sempre que possa vou esclarecendo, quer em vídeo, quer em texto. Fiquem bem e até à próxima.